Seguimos em nosso estudo do livro de Juízes, agora no capítulo de número 14. Nós estamos na jornada de Sansão. A jornada de Sansão que começou com seu nascimento, lógico, seu crescimento no capítulo 13. Agora no capítulo 14 nós veremos um Sansão jovem que vai ter seu primeiro encontro com os filisteus. Sansão, diz a Bíblia, vai para a cidade de Timnate, vê uma mulher das filas dos filisteus, volta para sua casa e fala para seus pais: eu quero casar com ela porque ela me agrada. Os pais, principalmente o pai, aliás, é quem fala para ele, se não há mulher dentre os filhos de Israel, dentro da casa dos seus irmãos, que seria digna para ele. E Sansão, num momento de malcriadice, possivelmente, ele vai dizer: não, eu quero ela me agrada muito. O pai e a mãe, então, vão para a cidade de Timnate. E no verso 4 do capítulo 14, a Bíblia diz que seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época os filisteus dominavam sobre Israel. Deus usa as decisões de Sansão para o cumprimento do seu propósito. Na verdade, Sansão vai querer fugir do seu chamado e Deus usa a fuga de Sansão para cumprir o seu propósito. Deus é assim. Quando nós pensamos que as nossas decisões nos afastam do Senhor, na verdade, Deus usa nossas más decisões para a sua glória. Não quer dizer que Deus abençoe a má decisão que nós tomamos. Não quer dizer que Deus se agrada das más decisões que nós tomamos. Mas Deus vai usar a nossa vida como um instrumento para a sua glória, inclusive nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos de pecado, de fraqueza. Não para que nós tenhamos uma vida que exalte a fraqueza acima de todas as coisas, fraqueza aqui no sentido do pecado, senão para nós entendermos de que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. E o que está acontecendo com a vida de Sansão? Sansão vai para Timnate, chega, e no caminho a uma vinha, um leão novo foi na frente de Sansão, foi atacá-lo, Sansão mata ele com facilidade e segue o percurso. Não fala nada para ninguém, não conta nada para ninguém. Há um leão morto na vinha de Timnate, mas ele vai e continua. Fala com a mulher, ela lhe agradava, e ali a história dá uma pausa histórica, embora continue a narrativa. Mas eu quero parar aqui um momento, porque alguns comentaristas falam justamente de Sansão ter andado por uma vinha, quando ele não poderia nem comer delas, nem fazer nada. Alguns acreditam que Sansão é aquele que gosta de ir na beira do abismo, de andar acima do muro, de tentar desafiar a lógica nesse aspecto. Mas a mulher se agrada dele, vão marcar o casamento, e quando Sansão vai para o casamento, sai do caminho para ver o cadáver do leão, encontra um enxame de abelhas e, é claro, um panal de mel. Ele pega o mel, come, dá para seus pais e vão comendo no caminho. Sansão não fala nada. Pela lei era proibido comer coisas de animais mortos, peças de animais mortos ou alguma coisa que caísse sobre um morto. Isso era proibido pela lei, tornava a pessoa cerimonialmente impura. Sansão, sendo nazireu, foi uma maneira também dele novamente tentar acabar com seu nazireato, se não de uma maneira consciente, pelo menos de uma maneira velada nesse momento. Mas ele vai na casa da mulher, acontece o banquete, 30 companheiros vão estar com ele e Sansão propõe um enigma e dá um prazo de 7 dias para resolver o enigma. E o enigma é o seguinte: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A questão era a seguinte: se os amigos não conseguiam resolver o enigma, daria a cada um deles uma roupa nova para Sansão. Mas se eles resolvessem o enigma, Sansão deveria dar então 30 peças de roupa, uma para cada um deles. Mas eles começaram a tentar decifrar o enigma no dia 1, no dia 2, no dia 3. No quarto dia, eles ameaçam a mulher de Sansão com matá-la, ela e a casa do seu pai, se ela não revelasse o mistério. E aí ela começa então a chorar na frente dele,
falar que ela odeia, que não a ama, que ela propôs então um enigma difícil, e ela continuou nesse estilo nos 7 dias da festa, que a festa de casamento demorava uns 7 dias. No último dia, Sansão revela isso, mesmo que não tinha contado nem para seus pais a solução do enigma, conta para a mulher, pela coação da mulher, pela insistência da mulher, a mulher conta para os amigos, eles contam justamente a resolução do enigma antes do fim do dia, que é o seguinte: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? E Sansão responde: se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Sansão responde então com outra charada. Sansão vai então para a cidade de Asquelon, mata 30 homens, toma essas roupas, dá para essas pessoas, dá raiva de Sansão, ele vai embora, esquece que é casado, e o pai da noiva dá então ela para um amigo de Sansão, para um dos acompanhantes de Sansão. O que nós vemos nesse capítulo 14? Por um lado, nós vemos um detalhe que é claro que você e eu vamos lembrar: a queda de Sansão por filisteias. Esse grande desejo de Sansão por namorar filisteias. O que Sansão viu nas filisteias que não via no povo de Israel, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: neste caso, há uma permissão divina para iniciar o que nós vemos neste texto. Sansão já começa matando filisteus e criando certo abalo dentro da estrutura dos filisteus. Porque havia um convívio que mostra o capítulo 13 principalmente, entre os filisteus e Israel. A dominância dos filisteus sobre Israel não era em função da opressão direta, mas era justamente de uma opressão que permitia certo convívio. Por isso que Sansão vai para a Filisteia e não há problema nenhum. E nós vemos que, inclusive, em 1 Samuel, os filisteus tinham chegado a um ponto tal de que todo o aspecto de uso de metais era propriedade dos filisteus e o povo de Israel tinha que ir até eles. Havia, por dizer de uma maneira, um controle de armas por parte dos filisteus para evitar rebeliões dentro do território de Israel. Mas era um convívio tenso, porém pacífico. E Sansão, ele parece que ele entra nessa dinâmica e quer ser um com os filisteus, casar com Filisteia, viver no meio deles, ter essa liberdade de entrar e sair. E o que nós vemos é que há uma frustração de planos por parte do próprio Deus que domina sobre todas as coisas, como nós lemos no verso 4, para dar ocasião para Sansão lutar contra os filisteus. Mas essa queda de Sansão pelas filisteias vai ser, é claro, nós sabemos a história, a causa da sua ruína, e nós vemos aqui o modus operandi com que Sansão vai cair: insistência e manipulação em nome do amor. E é claro que nós vamos lembrar sobre relacionamentos com pessoas não cristãs, aquilo que nós lemos no Novo Testamento como jugo desigual, embora não seja somente exclusivo o jugo desigual para relacionamentos amorosos, mas se quisermos ser ainda mais profundos biblicamente, é aquela advertência que está na lei de não dar os filhos e as filhas aos povos da terra de Canaã, que foi exatamente o que o próprio Sansão está procurando para si. Novamente, Sansão, ele, de uma maneira ou outra, ele tenta reagir negativamente ao seu chamado, mas Deus sempre dará um jeito entre aspas, né? Mas dentro do plano do Senhor, sempre Deus, sabendo todas as coisas, já estabeleceu o plano para voltar Sansão ao seu caminho como libertador de Israel. A tentativa do casamento de Sansão nos lembra justamente como Deus frustra os planos dos homens para o cumprimento do seu propósito. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, por outro lado, esse coração de Sansão que é levado pelo lado sensual e não pelo lado espiritual. Ele é empurrado através daquilo que ele vê, dos seus sentidos, daquilo que para ele é gostoso, porque ele se agrada, mas nunca consulta o Senhor. Sansão, nesse aspecto, é uma grande advertência sobre tomar decisões de acordo com aquilo que achamos que é do nosso interesse, mas que de maneira nenhuma lembramos da palavra do Senhor.
E nós temos sempre, como povo de Deus, de entender que somos guiados pelo Espírito de Deus, que somos que a nossa vida, aliás, foi comprada pelo preço do sangue do Filho de Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Sansão não tinha esse conhecimento nessa época, mas nós temos por causa de Jesus. Então, nós temos que entender isso. A nossa vida é uma vida que existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para que cada momento da nossa jornada de vida seja um reflexo do caráter do Deus a que nós adoramos e servimos. Sansão serve nesse aspecto de advertência para nós. E ao mesmo tempo, Sansão, nessa jornada de vida, nós vemos um Sansão que começa a aparecer como libertador, embora as circunstâncias sejam mais egoístas. Ele mata filisteus por causa da raiva de um enigma que foi resolvido através da manipulação e da coação. Mas nós veremos que essa ação de Sansão vai gerar reações, mas isso será no próximo capítulo. Até então, quando nós estaremos no capítulo de número 15, dentro da jornada do livro de Juízes, neste momento da história de Sansão. Até então, que Deus te abençoe.